Olá a todos, hoje eu vou falar sobre mutações e para falar de mutações eu vou ter que citar também cores e vou dar uma introdução neste tópico. Esse vídeo ele estava faltando aqui no canal. Eu poderia fazer esse vídeo fracionado, falar em cada vídeo de forma dividida sobre cada mutação. Um vídeo fala do rendado, um vídeo fala do cintilante, um outro vídeo fala dos Arlequins e por aí adiante. Essa não é a minha intenção. A minha intenção, eu acho que alguns criadores que acompanham o canal já perceberam, é aglutinar a maior quantidade de informações possíveis num único vídeo para ficar fácil do criador que está querendo uma informação, ele ter acesso, porque você chega num canal que tem muito vídeo fracionado, você tem que ficar procurando. Então, e às vezes a pessoa está na televisão, como que vai procurar? Vai olhar vídeo por vídeo, tem 300 vídeos ali, como que vai achar isso? Então, buscando facilitar isso, eu sempre, pelo menos eu sou assim, eu gosto de manuais. Algo que eu pego e tá tudo ali. Então eu procuro fazer dessa forma. Um ponto neste vídeo que não me agrada é a forma que eu vou apresentar ele. Eu vou fazer o possível para tentar ser o mais claro, tá? E tentar explicar aqui, sem utilizar imagens. O ideal era eu utilizar imagens, mas a imagem ela tem direito de uso. Não interessa o animal. Qualquer animal que você for utilizar, numa fachada, numa capa de um livro, num trabalho, você tem que ter autorização do proprietário do animal para apresentação ali. Então, eu tenho imagens de todas essas mutações que eu vou falar aqui. Só que muitos eu não tenho a fonte, alguns eu posso até citar a fonte da internet, mas outros eu coletei em mídia social e eu não tenho a fonte para poder colocar. Então eu não vou colocar imagens para evitar problema de direitos autorais, que eu não quero problema para mim. Então eu prefiro falar aqui, ensinar, e quem quiser depois é só digitar no Google a mutação que vai conseguir visualizar, e com a minha explicação aqui eu acho que dá para entender perfeitamente, porque o importante é o criador entender. Porque depois, aqui, a minha intenção não é colocar direto na cabeça do criador que está começando, não. A minha intenção aqui é dar o caminho das pedras. Eu mostro a estrada e falo, o caminho é esse, é só você seguir. E aí quem vai trilhar a estrada é o próprio criador, no aprendizado dele diário e o estudo diário. Beleza? Então vamos para mais esse vídeo aqui, e eu gosto mais tipo bater um papo com o criador. E tem muito criador também que às vezes fica mais ouvindo os vídeos, né? Eu já peguei informações de criadores que baixam os áudios dos vídeos para ouvir. Então acho que não tem tanta necessidade de ficar colocando imagens aqui. Então vamos para o passo a passo aqui. Para dar início a essa matéria de mutações, eu quero iniciar falando de um tópico que eu ainda não falei aqui. Como que o periquito começou? Como que surgiu? Um pedacinho da história do periquito. Tudo começou com o naturalista John Gould, ele um naturalista inglês. Em 1840, ele levou alguns periquitos da Austrália para a Inglaterra. A entrada desses periquitos foi em 1840, por volta de 1840. Só que a reprodução dos periquitos australianos, até onde eu sei, começaram 15 anos depois, só por volta de 1855. E o pessoal começaram a criar periquito, e cada vez mais foram entrando periquitos na Europa. E entrou muito periquito na Europa. E tudo começou a se desenvolver. Depois de um tempo criando, 10 anos depois que começaram a reprodução dos periquitos, nasceu o primeiro periquito amarelo. E quando eu falo amarelo, não é lutino não. Lutino é lutino, é amarelo. É um diluído. O primeiro que nasceu de mutação foi um amarelo.
tá? Nasceu por volta de 1870, salvo engano. E 10 anos depois é que veio o primeiro azul. E depois foram surgindo as outras mutações, albino, etc. Para quem quiser pegar um pouco dessa história, eu tentei fazer uma linha da evolução e do surgimento das mutações em alguns gráficos, tá no meu blog. Eu vou deixar a descrição aqui abaixo, basta clicar. Quem entrar no blog tá lá, expectativa de cores. Antes de entrar na parte das expectativas de cores, que são as tabelas de acasalamento que eu já criei, tem a história do periquito. Lá tem essa linha do surgimento das mutações. Então eu estou citando isso daqui porque foi dessa forma que aconteceu. Tudo veio do verde claro, do periquito nativo, né? E depois foram surgindo outras mutações. Foi assim que se deu. E como que surgiu o periquito azul? Porque a pessoa pensa assim, mas do verde como que nasce um azul? O periquito ele tem dois pigmentos. Ele tem a melanina, que pode aparecer tanto na cor preta quanto na cor marrom, e tem o pigmento amarelo. A ausência do pigmento amarelo é que gera a cor azul. E como que dá essa ausência? O pigmento amarelo, ele fica no córtex da barba da pena. E o que é isso? Essa loucura que eu estou falando. O ideal era mostrar uma imagem. Mas quem digitar no Google córtex da barba da pena, já vai aparecer uma imagem mostrando o que eu estou falando aqui. Quando você pega uma pena de um periquito, pode ser do peito, pena pequenininha, se você olhar para ela, ela vai ter uma haste e vários filamentos saindo dessa haste. Aquela parte de baixo que entra para dentro da pele do periquito é o cálamo. Aquela outra parte comprida da pena, toda pena tem uma parte comprida. Essa parte comprida é a raque. E da raque saem as barbas. E nessas barbas bem minúsculas tem as bárbulas. O córtex é na barba, é nesses filamentos pequenininhos. Quando você pega um filamentinho desse, o que envolve esse filamento é chamado de cutícula. E lá dentro desse filamento tem o córtex e internamente tem a medula da pena, da barba, medula da barba. Então o córtex, quando o pigmento amarelo ele fica ausente ali, e isso acontece em todas as penas que cobrem o corpo do animal, ele fica na tonalidade azul. É desta forma. Outra coisa, o básico que o criador deve saber sobre os periquitos são as penas das asas que proporciona o voo da ave é chamada de remiges. As penas da cauda, de retrizes. As penas que cobrem o corpo, tetrizes. E abaixo dessas penas que cobrem o corpo, nós temos as plumas, ok? Então, esse é o basicão. Tem mais? Tem, mas se atenha a isso no início e depois quem quiser se aprofundar, faz a busca na internet que vai ver remiges primárias, remiges secundárias, remiges terciárias e várias outras nomenclaturas destinadas à empenação das aves e de cada espécie também, tá? Então isso aqui é só uma noção para a pessoa entender que do periquito nativo verde, como que surgiu o azul? É a ausência do pigmento amarelo gera o azul, ok? Então agora vamos lá. Entendido isso, que existe o periquito verde e o periquito azul, tudo parte dessas duas cores. Aqui é o verde e na ausência do pigmento amarelo nós temos o azul, tá? Então, vamos falar agora de cores. Como que funciona isso? O criador que está começando, ele tem que pôr na cabeça que dividir as cores dos periquitos em apenas dois de início, porque todo o resto vem desses dois. De um lado, o verde, do outro, o azul. Dessa forma. Do lado verde, nós temos 4 cores. Do lado azul, nós temos 5 cores visuais. Só que tem um aqui que ela apresenta aqui também, eu vou falar sobre isso. Só que
como ela é infiltrada no verde, ela altera a cor do verde, mas você continua vendo verde. Aqui você vê ela diferente, e eu vou explicar isso. Então vamos lá. Quantas cores? Vamos falar de verde. São 4. Nós temos o verde claro, depois nós temos o verde escuro, nós temos o verde oliva e nós temos o verde cinza. Verde claro é a cor do periquito nativo. Se você colocar um fator de escurecimento, um fator escuro, no verde claro, nós temos o verde escuro. Se você colocar 2 fatores escuros no verde claro, nós temos o verde oliva. E como que eu falo assim? Colocar o fator escuro. Quando você acasala 2 periquitos, se esse aqui tem fator escuro e esse aqui tem fator escuro, você já vai ter 25% de chance de nascer um oliva aqui, porque ele pode pegar um fator escuro do pai e um fator escuro da mãe. Aí ele vem com duplo fator de escurecimento. E se ele vier na série verde, ele vem oliva. Se tiver só um verde escuro e você acasala com verde claro, ele vai ter já chance de ser pelo menos verde escuro ou verde claro, porque aqui não tem fator escuro nenhum. Então, o fator escuro é o que dá este tom diferenciado para o periquito. Outro fator que pode ser agregado aí e vai alterar a cor do periquito também, mas altera o tom da cor, não a cor. Ele continua verde, só que ele vai ficar mais escuro, com um tom mais fechado, é o fator violeta. Que o fator violeta ele pode apresentar tanto no macho quanto na fêmea. E o periquito pode se apresentar com um fator violeta ou com 2 fatores violeta, da mesma forma do fator escuro. Periquito com um fator escuro ou com 2 fatores escuros. O fator escuro já muda a cor do periquito, de verde claro, verde escuro, com um fator, oliva, 2 fatores, verde cinza e fim. Dentro dessas, cor verde. Beleza? Vamos para a cor azul. O azul eu disse que tem 5. Por quê? Nós temos o celeste, um fator escuro no celeste, cobalto, 2 fatores escuros no celeste, nós temos o malva, temos o violeta, aqui ele é visual. Lá na série verde, ele escurece mais o periquito. Se você coloca um fator violeta no verde claro e não colocar fator escuro no verde claro, você pega um periquito verde claro com apenas um fator violeta, ele vai parecer um verde escuro, mas ele não é verde escuro, porque o violeta também escurece a cor da ave, de qualquer ave. E se o verde claro tiver 2 fatores violeta e não tiver fator escuro, ele vai parecer um verde escuro, mas ele não é verde escuro, ele é verde claro com 2 fatores violeta e ele continua verde. Às vezes você olha e fala, eu tenho um periquito verde escuro, e às vezes quando você acasala ele com cobalto, começa a nascer violeta visual, você não sabe o que é, ele é duplo fator violeta. 100% dos filhotes, quando o periquito é duplo fator, vai nascer naquela mutação. Então se ele é duplo fator violeta somado a um cobalto, vai nascer 100% de filhotes violetas, podendo ser violetas visuais na série azul ou não. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre fator escuro e fator violeta. Quem quiser aprofundar sobre isso é só assistir esse vídeo. Esse vídeo é específico disso. Aqui eu estou dando só uma introdução para o criador ter uma noção sobre isso que eu estou falando. A última mutação aqui do azul, para inteirar a quinta, é o cinza. Tá? Então é celeste, cobalto, malva, violeta e o cinza. Então aqui nós temos verde, verde claro, verde escuro, oliva, verde cinza. Na série azul nós temos o celeste, o cobalto, o malva, o violeta e o cinza. Pronto. Entendido isso, você encaixa todas essas cores aqui dentro das mutações que eu vou colocar posteriormente. Não confunda
cor com mutação. Mutação é cintilante, hada, arlequim dominante, fulvo, os canelas. Isso é mutação, tá? Cor é uma coisa, mutação é outra. Tá? Para complementar essas cores e fechar, eu vou dar uma pincelada também na questão do violeta, tá? Para quem está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, tem vídeo específico só sobre isso, tá? É só procurar sobre fator escuro e fator violeta na playlist do canal. O fator violeta e o fator escuro, eles podem se apresentar em qualquer mutação de periquito. Pode apresentar de forma simples ou em duplo fator, ok? Então vamos pegar o celeste. O celeste, se você colocar um fator escuro nele, vamos fazer assim. O celeste, primeiro, com um fator escuro nele, ele fica cobalto. Se você colocar dois fatores escuros nele, ele fica malva, tá? Do lado verde, eu já expliquei. Verde claro com fator escuro, verde escuro. Com dois fatores escuros no verde claro, oliva. Pronto. O violeta, da mesma forma, só que o violeta na série azul é que você vai conseguir ver o periquito visual. Para você ver o periquito violeta, falar eu quero ter um roxo, você tem que ter um periquito cobalto para você ver ele roxo. Ele tem que ser cobalto, ele tem que ter pelo menos um fator escuro. E você colocar neste periquito o fator violeta ou dois fatores violeta. O malva também funciona. Você vai ver um periquito bem escuro, bem roxeado. Essas duas tem que ter o fator escuro somado com o fator violeta. Um fator ou dois fatores. Aí você vai conseguir ver o periquito roxo. E essa questão do fator é, um fator vem do pai e um fator vem da mãe. Quando ele apresenta em duplo fator no filhote, ele fica muito roxo. Já o fator violeta no celeste apresenta-se igual eu falei no verde claro. Ele vai escurecer o celeste, ele vai parecer um cobalto, mas ele não é cobalto. Ele é celeste com um fator violeta. E se você colocar dois fatores violeta nele, ele vai apresentar um violeta visual. Mas se você olhar perto de um violeta que é cobalto com fator violeta, e a gente fala, ah, eu tenho um violeta, ele é mais escuro. O celeste com dois fatores violetas, se você olhar rapidamente para ele, você vê um violeta. Mas quando coloca próximo, dá diferença de cores, tá? Então, é devagar que o criador vai se familiarizar com essas mutações. Você pode juntar vários cobaltos numa gaiola e aí, por questão de expressividade, penetrância, os cobaltos se apresentam com tonalidades diferentes. A mesma coisa são violetas. Você coloca vários violetas num gaiolão e olhar para eles, eles vão se apresentar com tonalidades diferentes. E isso nos periquitos é muito comum. Por isso que é difícil, às vezes, você olhar para um periquito e falar, ah, esse periquito é cobalto. Não, ele é violeta. Dá uma confusão mesmo. Mas o importante é entender como que funciona, tá? Então, entendido isso, essa questão inicial do verde, do azul, do fator escuro, que pode se apresentar em todas as mutações, tanto em fator simples quanto em duplo fator. Entendido que o violeta também pode se apresentar em todas as mutações, em fator simples ou em duplo fator. E que tanto o fator escuro quanto o fator violeta vão escurecendo as cores dos periquitos. Entendido isso, tá? Vamos passar para as mutações. E mutação é diferente de cor, tá? Vamos agora falar de várias mutações e eu vou ter que falar de uma forma, eu gostaria de mostrar imagens, mas como não tem como, vamos começar aqui. Eu fiz uma divisão aqui para facilitar o entendimento, tá? A primeira mutação aqui que todo mundo tem que saber é a mutação do periquito nativo que veio, né? É o normal. Falar, ah, mas periquito normal? Meu periquito não é anormal, ele é normal. Não, essa nomenclatura de normal é o periquito que tem o ondulado
nas costas, perfeito. Começa lá no topo da cabeça e vai até lá na cauda, todo ondulado, igual fala, periquito ondulado australiano. Então aquele ondulado, ele é contínuo. Esse é chamado de normais. Aí tem os normais e tem os normais canela, normais asa cinza, normais asa clara. Tem todo aquele ondulado contínuo. Esse é o chamado de periquito. A gente tem que falar normal. Normal celeste, normal cinza, tá? Normal canela cinza. É assim que se faz, ok? Segunda mutação, os opalinos. Os opalinos já se diferenciam dos normais. Quando você olha nas costas do periquito, aquele ondulado contínuo, ele não é contínuo mais. Quando você olha de costas, forma um V na asa do periquito. A ondulação fica falha da nuca para baixo. E as penas, elas ficam com um formato mais longo. Opalino, a tendência do opalino é alongar a pena. E forma um V nas asas, a marcação, tem uma falha central. Essas mutações são chamadas de opalinos, tá? E o opalino, ele pode ser canela, pode ser um opalino asa cinza, pode apresentar, tá? E em várias cores também, opalino celeste, opalino cobalto, opalino verde escuro, etc. Essa é a formação em V na asa, isso é o chamado de opalino. Outra mutação, que eu já citei aqui, os canelas, tá? O canela tem a cor marrom, a melanina no canela é marrom. Então tem periquitos também, e é uma mutação, que são chamados de canelas. Quarta. A quarta, a quinta e a sexta, eu vou falar deles juntos, que fica mais fácil. É o asa clara, o asa cinza e os diluídos. O asa clara e o asa cinza são mutações codominantes. Elas podem se apresentar simultaneamente no mesmo periquito. Essas três mutações são conhecidas como alelos múltiplos, tá? O asa clara e o asa cinza são codominantes. E em relação ao diluído, eles são dominantes sobre o diluído. Então, se você acasalar um asa clara com diluído, você vai tirar só asa clara. E eles portam diluído. A mesma coisa o asa cinza. Agora, o asa cinza com asa clara, você pode tirar um periquito que ele é simultaneamente asa cinza e asa clara. É o chamado de full body. E o full body ele pode apresentar numa tonalidade mais escura e também mais clara. Isso por causa da expressividade e da penetrância. Ok? Essas mutações, asa cinza, asa clara e diluído, são mutações autossômicos recessivas. Para você tirar essa mutação, tanto o macho quanto a fêmea tem que ser visual, ou ser a mutação, ou filho de algum dos ascendentes que eram dessa mutação, para ele ser portador. Então, se você tem um macho portador de asa cinza, asa clara ou diluído, e uma fêmea portadora de asa cinza, asa clara ou diluído, aí você já tem chance de tirar na prole um visual, tá? Tanto o macho quanto a fêmea tem que ser visual ou portador para você tirar um visual. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Um outro detalhe também com relação ao asa cinza, asa clara e diluído é a diferenciação entre eles. Todos eles têm a asa um tom acinzentado. O asa cinza tem a asa cinza mais escura e os spots mais nítidos aqui, tá? Já o asa clara, o próprio nome já fala, a asa é cinza, mas é um tom mais claro e os spots são mais claros. O asa cinza tem a asa cinza, a asa é mais escura e os spots mais escuros. A barbela é uma mancha roxa que os periquitos têm aqui. Pode ser roxo, pode ser branca, mas geralmente é roxa. No asa cinza, essa mancha roxa é um roxo diluído, claro. O asa clara, essa mancha roxa é roxa. Outro detalhe para diferenciar os dois. O asa cinza dilui a cor do corpo em 50%. O asa clara não altera a cor do corpo. Então, se você tiver um periquito que ele é asa cinza, você olha para ele, a asa dele é tom de cinza. E
o cobalto dele é escuro, não é diluído, o verde escuro dele não é diluído, ele é um asa clara. E você olha a barbela, ela é violeta, ele é asa clara. O asa cinza, ele tem a asa cinza num tom mais fechado, a cor do corpo é diluída 50% e a barbela aqui é um violeta diluído. Essa é a diferenciação básica dos dois. Já o diluído, ele se divide em dois, que a gente chama de esbranquiçados na série azul e os amarelos na série verde. O periquito, ele é quase de uma única cor. A cor das asas e a cor do corpo se fundem, mas você vê um tom acinzentado nas asas. A barbela, ela tem um tom de prata ou um violeta muito claro, tá? O periquito, ele fica quase totalmente de uma cor só. Principalmente quando você olha um esbranquiçado celeste, um esbranquiçado cinza, você olha para ele, ele é quase de uma cor só. Mas um tom bem pálido, tá? E as pintas de gola é bem pálida também, bem clara. Essa é a diferenciação básica para o criador ter uma ideia aqui. À medida que for precisando, faça uma busca na mídia social, digite diluídos e vai conseguir achar essas mutações, tá? Outra coisa, já disse isso aqui, se comprar um manual de julgamento, lá tem delimitado tudo isso que eu estou falando, tá? Tá escrito de forma específica sobre cada mutação. Vamos dar continuidade aqui. Os periquitos cintilantes. O que é o periquito cintilante? Cintilante é um periquito que apresenta de várias cores, mas as asas, as costas do periquito, elas se apresentam bem mais claras. Nós temos na série azul o periquito pode ser celeste, cobalto, malva, violeta e cinza. Aí você vai ter um cintilante. Com essas cores, as costas, as asas do periquito ficam brancas. Se ele tiver face amarela, o amarelo infiltra no corpo, além de alterar a cor do periquito, as asas ficam num tom amarelo também, tá? Mas isso é por causa da face amarela. Já na série verde, o periquito se apresenta nas cores verde, verde claro, verde escuro, oliva e verde cinza, mas as asas ficam amarelas, a face amarela e as asas amarelas. Na série azul, a face é azul e as asas, a face é branca, corrigindo, a face é branca e as asas são brancas. E se apresentar com face amarela ou face dourada na série azul, porque é visual, fica um tom de amarelo mais claro nas asas. Ok, esse é o periquito cintilante. O periquito cintilante, ele pode se apresentar também como duplo fator. Se você pegar um cintilante simples, tá? E acasalar com outro cintilante simples, o que é cintilante simples? É aquele periquito que tem as costas, as asas mais claras e o peito colorido. Aqui também vai ter as costas mais claras, as asas mais claras e o peito colorido. Isso é cintilante simples. Se você acasalar os dois, o que vem aqui? 25% vai nascer normais, 50% vai nascer cintilante simples e 25% aqui embaixo vai nascer cintilante duplo fator. O cintilante duplo fator, se ele vier na série azul, ele vem branquinho, do olho preto e a narina dos machos é azul. E se vier na série verde, ele vem amarelo, o olho preto e a narina dos machos azul. Tem essa diferença também. Continuando, arlequins. Os arlequins são 3 que eu citei aqui, mas tem mais outro, mas eu vou falar posteriormente. Os 3 básicos é o ADA, o AD e o AR. O que é isso? O ADA é o arlequim dominante australiano, tá? O que muda entre eles é a marcação, vou falar daqui a pouco. Segundo, o AD. O AD, ele é o arlequim holandês, é uma mutação dominante, assim como o ADA. E o terceiro é o arlequim recessivo, que é o arlequim dinamarquês. Como que o criador vai diferenciar isso? Se você acessar meu blog, naquele tópico da expectativa de cores, que eu vou deixar o link aqui abaixo, eu já tenho lá um modelinho mostrando a diferenciação deles.
A diferença está na marcação deles também. Então, para você bater o olho no periquito e conseguir diferenciar se é um ADA, um AD e um AR, a diferença básica deles é a seguinte: o ADA. Vamos supor que aqui a gente está falando de cobaltos, tá? Que é aquele azul escuro. Então, nós vamos ter um ADA cobalto, um AD cobalto e um AR cobalto. Como que é a marcação desses periquitos? O ADA, ele começa com aquela ondulação no topo da cabeça e vai até o meio das asas, a marcação do ADA. E depois fica de uma cor só, tá? Branca ou amarelo, série azul ou série verde. Então o ondulado começa aqui e vai até no meio das asas, para o criador ter uma ideia. A marcação do peito, geralmente, ele tem a cor dele é aqui em cima. Aí o cobalto vai se apresentar aqui no peito, mas tem ADA que se apresenta de várias formas. O peito às vezes é todo cobalto, não tem uma manchinha, só tem nas asas, tá? Aí ele vai ter só esse ondulado daqui até no meio da cabeça e aqui vai ser todo cobalto. Pode ser um ADA também. Às vezes ele tem só uma faixa branca aqui no meio ou amarela, no caso da série verde, né? Mas esse seria um verde escuro. Então, vamos falar de cobalto. Tem uma faixa branca aqui, ou senão ele pode ser todo ramificado aqui também. Pode, né? Cheio de mancha. Mas o ADA, a marcação dele é aqui em cima, no peito, tá? O cobalto fica aqui. Por que eu estou falando que o cobalto fica aqui no peito? Aqui pode ter outras manchas, pode ser todo fechado também, mas é aqui em cima. Porque se ele for um AD cobalto, isso muda. Aí aqui não é a cor cobalto, aqui fica branco. O cobalto já vai ser daqui para baixo, podendo ser um pouquinho mais alto, mais para baixo. Aqui é que você vai conseguir diferenciar o básico do ADA, do AD, do AR e a marcação nas costas. O ideal era eu ter imagem aqui para mostrar isso. Mas vamos lá. O ADA, o ondulado até no meio das costas e o cobalto aqui no peito. Certo? Vamos gravar isso. Pode ter diferentes manchas no peito? Pode. Pode ser o peito todo fechado? Pode. Mas grava isso. Isso é um ADA. O AD. O AD, ele se assemelha com a AR quando o AD é portador de AR, ele se assemelha com a AR em marcação frontal. O AR é como se o periquito, grava isso, estivesse vestido de calção. Imagina um periquito que veste um calção. A cor é do abdômen para baixo. Então o cobalto vai se apresentar daqui para baixo. No ADA é do peito, do início do peito aqui até no meio do abdômen. Só aqui o ADA. O AR já é só aqui embaixo, tá? É o contrário. No AR aqui é branco. Já no ADA aqui é cobalto. Nas costas do ADA, o ondulado começa no topo da cabeça e vai até o meio das asas, conforme eu falei. Já no AR é salpicado de melanina. As asas do arlequim recessivo é salpicado de melanina. As fêmeas têm mais melanina nas asas que o macho. O ideal é ter de 10 a 20% só de melanina nas asas dos ARs. Já os ADAs, o criador deve procurar evitar ter ADA com cauda escura. ADA com cauda escura em torneio vai sofrer uma penalização, ok? E o AD agora que eu deixei por último. O AD é uma mutação dominante e o AD, ele tem, eu vou falar isso aqui, ele pode se apresentar de 3 formas, tá? Existe o AD tradicional, ele é um periquito normal, ele tem um véu aqui na nuca, uma mancha na nuca, as pontas das asas mais claras e as unhas brancas. E ele se apresenta como se fosse um periquito normal, ok? Outra forma de um AD, se você pegar esse periquito e tirar um AD portador de AR, ele vem todo marcado. Aí ele vem parecendo... eu tenho periquito aqui que você olha para ele e você fala, esse é arlequim recessivo. Não é. É um AD portador de AR. Aquele calção que o AR, que eu disse que o AR tem, que começa a marcação do abdômen para baixo, no AD portador de AR, ele sobe um pouco, tá? Ele sobe um pouquinho, mas aqui ainda fica uma faixa branca e depois vem a mancha cobalto. E as asas, elas ficam todas onduladas, mas tudo ramificado, tudo manchado de branco,
toda manchada de branco, ele mancha inteirinho. Esse é o AD portador de AR. Eu tenho imagens na minha mídia social e de vídeos de vários ADs portadores de AR. A mancha branca é aqui em cima, é o contrário do ADA, que o cobalto vem aqui. Então, o AD portador de AR, ele mancha o corpo todo, ele fica todo manchado, ele não fica igual o AD tradicional, com o véu aqui, só as pontas das asas mais claras e as unhas brancas, e ele é todo como se fosse um normal cobalto, só com essas manchas. Se ele for um AD cobalto portador de AR, ele vai vir todo manchado. Tem outra variação ainda, um periquito totalmente cobalto, um normal cobalto, sem nada, só as unhas brancas, também é AD, tá? É um AD. Se você acasalar com arlequim recessivo, você pode tirar eles já manchados, um AD portador de AR. O AD portador de AR acasalado com arlequim recessivo, eu já falei isso em outros vídeos, você consegue tirar uma terceira mutação. É só com esses dois acasalamentos que você consegue. O AD portador de AR com arlequim recessivo, você tem 25% de chance de nascer o COP. O que é o COP? Vou falar dele depois. É o claro de olhos pretos. O ADA, voltando. O ADA, ele pode também ser portador de arlequim recessivo. Todas as mutações podem portar arlequim recessivo. Se o ADA portar arlequim recessivo, o ADA fica menos marcado. Tem gente que acha que tem ADA duplo fator e não é ADA duplo fator, é um ADA portador de arlequim recessivo, vem com menos mancha no corpo. O ADA, ele também pode se dar em duplo fator. Se você acasalar um ADA com outro ADA, como ele é de dominância incompleta, você pode tirar 25% de periquitos normais, 50% de ADAs e 25% de ADA duplo fator. O ADA duplo fator é um periquito que ele vem totalmente quase de uma cor só apenas com umas manchinhas, uma manchinha no pescoço, uma manchinha na asa. Esse é o ADA duplo fator, tá? E muitos confundem o ADA portador de AR com ADA duplo fator. Então tem que ficar atento a isso. Pode também tirar periquito que é ADA e AD simultaneamente. E eu não tenho aqui uma imagem até para mostrar isso, caso alguém me procura, mas pode acontecer. E pode tirar também AD duplo fator. Voltando. O ADA, ele pode também ser portador de arlequim recessivo. Todas as mutações podem portar arlequim recessivo. Se o ADA portar arlequim recessivo, o ADA fica menos marcado. Tem gente que acha que tem ADA duplo fator e não é ADA duplo fator, é um ADA portador de arlequim recessivo, vem com menos mancha no corpo. O ADA, ele também pode se dar em duplo fator. Se você acasalar um ADA com outro ADA, como ele é de dominância incompleta, você pode tirar 25% de periquitos normais, 50% de ADAs e 25% de ADA duplo fator. O ADA duplo fator é um periquito que ele vem totalmente quase de uma cor só apenas com umas manchinhas, uma manchinha no pescoço, uma manchinha na asa. Esse é o ADA duplo fator, tá? E muitos confundem o ADA portador de AR com ADA duplo fator. Então tem que ficar atento a isso. Pode também tirar periquito que é ADA e AD simultaneamente. E eu não tenho aqui uma imagem até para mostrar isso, caso alguém me procura, mas pode acontecer. E pode tirar também AD duplo fator, ok? Então assim, explicando isso aqui, acessa meu blog, vai lá nas expectativas de cores, tem a tabela lá, eu mostrando ADA, AD, AR. E tem outro arlequim ali. Aqui eu estou falando desses três para não misturar muito, porque para quem está
assistindo e não conhece as mutações, dá um nó na cabeça. Mas depois, quando começar a estudar e assistir novamente o vídeo, vai ficar mais claro o entendimento, ok? Falando dos arlequins, vamos passar para outra mutação aqui. O fulvo. O fulvo tem 3 tipos. Nós temos o fulvo alemão, o fulvo inglês e o fulvo escocês. O fulvo alemão, o que diferencia eles é a íris, tá? E o que é um periquito fulvo? Vamos falar disso, né? O fulvo, ele tem o olho na cor cereja e ele se apresenta, as costas dele, a melanina do fulvo é só marrom, ok? Então as costas do periquito, o ondulado das costas vai ser marrom, o olho é na cor cereja e ele pode apresentar colorido, o fulvo. Existem 3 tipos. O fulvo alemão, a íris do periquito é branca. O fulvo inglês, ele não tem íris no olho. E o fulvo escocês, a íris é avermelhada. Íris é aquele círculo que tem em volta do olho, tá? Então, o fulvo alemão, o fulvo inglês e o fulvo escocês. O fulvo alemão, a íris é branca. O fulvo inglês não tem íris. E o fulvo escocês, a íris é um tom róseo, tá? Avermelhado junto do olho. Essa é a forma de diferenciar os fulvos. Então, para quem não conhece, é só ir lá no meu blog, lá tem a diferenciação também, ok? Vamos para a próxima mutação. Continuando, vamos ao corpo claro. O corpo claro é uma mutação ligada ao sexo. E ele pode se apresentar também de várias cores, tá? O corpo claro, para quem não sabe, eu vou falar depois sobre as mutações ligadas ao sexo. Eu acho melhor falar isso. E depois eu explico com mais cuidado sobre o corpo claro, um tópico dele. O corpo claro, ele é um periquito que ele se apresenta, vamos supor, vamos pegar aqui um corpo claro cobalto. O corpo claro cobalto, se você olhar para ele, você vai ver eu consigo diferenciar mais o corpo claro pelo urupígio dele. O urupígio é aquela parte do periquito que fica entre as asas, lá atrás. É o final das costas do periquito. Você olha ali você vai ver a cor do periquito. O corpo claro, ele tem o ondulado nas costas, só que é todo claro. Ele começa forte, depois do meio das costas para baixo ele fica totalmente claro. E o peito fica muito diluído. Alguns você olha assim, é quase branco. Tá? O periquito fica todo branco à frente e as costas começa aquele ondulado e depois o ondulado vai sumindo. Na série verde é a mesma coisa. O periquito fica num tom amarelado na frente, um verde muito claro ou amarelado. Começa o ondulado lá em cima e aí depois vai diluindo e dilui total o final das asas. Esse aí é o corpo claro, tá? E ele pode se dar em várias cores também. Para quem quiser se aprofundar, é só digitar corpo claro do Texas no Google que vai achar essas mutações para poder visualizar e entender isso que eu estou falando aqui, tá? Que é o Texas Clear Body, que pode procurar em inglês também, que vai conseguir visualizar isso aqui. Outra mutação que tem aqui é o Saddleback. O Saddleback é uma mutação autossômica recessiva e eles têm uma falha, vamos assim dizer, é como se o periquito, vamos falar aqui de um cobalto, né? Você olha, é um periquito normal, mas da cabeça até o ombro do periquito ele fica branco, mais claro. Você vê os ondulados muito longe, tá? Esse é o famoso Saddleback. Eu nunca vi um visual, mas é dessa forma, é uma mutação autossômica recessiva. Para você tirar Saddleback, você tem que ter um macho e uma fêmea, visual ou portador, assim como eu expliquei nos diluídos. E essa questão
de ter um visual portador, tanto macho quanto fêmea, para tirar um visual, eu vou falar disso depois no final do vídeo. Eu continuo e dou uma pincelada, que eu já fiz vídeo sobre isso, e dou uma pincelada mostrando quais são essas mutações. Outra mutação aqui, nós temos os hinos. Quando eu falo hino, é porque pode ser lutino, série verde, ou albino, série azul. Um periquito que vem de uma cor só, né? Amarelinho, do olho vermelho, ou série verde, ou branquinho, série azul, com o olho vermelho também. Vamos dar continuidade aqui agora com outras mutações. Aqui eu selecionei mais algumas mutações e vou começar primeiro pelo corpo claro de Easley. O corpo claro de Easley no Brasil, eu acredito que tenha periquitos de cor, tá? Os australianos comuns. Periquito padrão exposição, eu acho que não tem. Eu não conheço por enquanto. O corpo claro de Easley é uma mutação dominante, diferente do corpo claro do Texas que eu falei anteriormente, que é uma mutação ligada ao sexo. O corpo claro de Easley, às vezes se você procurar, você vai achar corpo claro dominante, clear body dominant. E então, como que ele é? Ele tem o peito claro, e o dorso é muito mais escuro do que o do corpo claro do Texas. O corpo claro do Texas começa ondulado e vai sumindo, a cor some no final das asas do periquito. Já o corpo claro de Easley, ele tem as asas com a melanina bem mais densa, bem mais fechada. Pode procurar por corpo claro de Easley na internet que vai achar alguns exemplos, né, nas imagens para poder visualizar isso aqui. E é uma mutação, ela é dominante. Ardósia. O Ardósia eu nunca vi um ao vivo, eu só vi em foto. É uma mutação ligada ao sexo também. E o Ardósia, ele tem uma tonalidade de azul, tá? É um azul queimado. Esse é o Ardósia. Eu nunca vi um no Brasil, parece que não tem, mas tem criadores do mundo que tem essa mutação. O importante aqui neste vídeo é mostrar as mutações que existem, para o criador pelo menos ter uma ideia do que é. Depois é só pegar esse vídeo aqui e fazer uma busca no Google e ver o que eu estou falando. Antracites. Antracite é um periquito muito escuro. É o mais escuro que tem nos periquitos, sem ser o face negra. O antracite, ele fica com uma cor muito fechada, ele pode se apresentar também em várias cores, né? Mas se você pegar um antracite cinza, o cinza é muito escuro e a barbela, que é aquela mancha roxa que tem aqui, ela é grafite. Grafite, ela é bem escura. Isso é o antracite. No Brasil também, eu não sei se tem antracite, nem nos periquitos de cor. Eu desconheço. Pode ser que tenha nos periquitos de cor. Nos periquitos padrão exposição não tem por enquanto. Cintilante melânico. O cintilante melânico é igual ao cintilante que eu falei, né? É um periquito que tem as costas mais claras. Na série azul as costas são brancas, na série verde as costas são amarelas. Mas no cintilante melânico, o próprio nome já fala, melanina. Ele parece um periquito normal com as asas mais claras. O ondulado das costas do periquito fica bem fechado. Não fica claro igual no cintilante. O cintilante melânico, você olha para ele, você vê um periquito normal. Quando você olha com mais cuidado, você fala, isso aqui não é o normal está com a asa muito mais escura. Esse é um cintilante melânico, tá? O ideal seria ver imagens aqui para poder explicitar isso, mas como fica difícil a questão de direitos autorais, eu vou só mencionando. Rendado. Rendado é uma mutação ligada ao sexo, ele é um linkage do hino com canela. Se você pegar um periquito canela, da mutação canela, e acasalar com o hino, pode ser lutino ou albino, você tem de 2 a 5% de chance de nascer um rendado. Foi assim que surgiram os rendados. O rendado ele pode acontecer tanto branco quanto amarelo, as costas dele é canelada e o olho é vermelho.
série verde ele vem amarelo, série azul ele vem branco. Esse é o rendado. Outra mutação aqui que o pessoal que cria cor adora é o arco-íris, que é o chamado de rainbow. Eu coloquei ele aqui porque de fato ele é tido como uma mutação, só que o arco-íris ele nada mais é do que a união de três, vamos assim dizer, três mutações, mais uma cor aqui. São 4 itens que juntam num periquito. O que você tem que fazer para você ter um rainbow? É um periquito opalino, que eu já falei, asa clara, eu já falei, ele tem que ser face amarela tipo 2 ou face dourada, vou falar sobre isso rapidamente, na cor azul, celeste, cobalto, malva e violeta. Acabou. Se você tiver esses 4 itens em um periquito, você tem o rainbow. Tem criador que tem periquito e acha que é rainbow, e não é rainbow. Ele tem às vezes um asa cinza. No lugar do asa clara aqui, ele tem um asa cinza. O periquito fica mais claro, gente. O asa cinza dilui a cor do corpo do periquito. Esses periquitos que o criador acha que é rainbow e ele é clarinho, isso não é rainbow. Isso aí é um asa cinza ou às vezes um diluído dentro dessas características. Aí já não é rainbow, tá? Aí você já tem um opalino, asa cinza, face dourada, vamos supor celeste. Não, tem que ser asa clara. Opalino, asa clara, face dourada, celeste, cobalto, malva, violeta. Tem isso, você tem um arco-íris. Pronto. COPs. Eu já citei os COPs. Como que você obtém um COP? Que é o claro de olhos pretos. É um periquito amarelinho ou branquinho. Os olhos são pretos. E nos machos a narina é cor-de-rosa. Tá? Se você acessar o meu blog, eu tenho lá uma diferença entre os hinos, que é de uma cor só, os cintilantes duplifatores, que ele é de uma cor só também, e os COPs. Um ponto que eu quero deixar aqui é que os COPs, para você obter eles, e eu já citei, você só consegue acasalando a D, portador de AR, com AR. Não existe outra forma, tá? Aí você tira o COP. O COP, ele é como se fosse... Ele é 75% do corpo dele, ele é um arlequim recessivo, e 25% ele é um AD, para entender. Aí se você pega um COP e acasalar novamente com um arlequim recessivo, você já tira 50% de COP, 50% de arlequim recessivo, tá? Agora, no meu blog eu tenho uma tabela de acasalamento de AD, AR e COP. E AD, portador de AR, etc. É muito grande as possibilidades de acasalamento. Acesse o meu blog, a tabela está lá. É só dar uma estudada. É bem grande. Outro tópico que tem aqui, periquito topetudo. Topetudo é um periquito como qualquer outro, mas na cabeça ele tem uma crista, um topete, tá? E o topete é como se fosse aquele topete de canário, caído para os lados. Para quem for criar topetudo, tem que dar uma estudada, porque tem a forma desse topete, não é qualquer topete. Então, como tudo tem regra, tem que estudar sobre isso. Então, o periquito topetudo, tem criadores no Brasil que tem, é um periquito normal, mas com aquele topete no topo da cabeça. Uma outra mutação aqui, logo após os topetudos, é o agoromo. Vários criadores no Brasil criam o agoromo. O que é agoromo? O agoromo, ele é um periquito parecido em tamanho, tá? O criador entender, com o periquito australiano, ele é menor. Só que ele tem, eu não vou adentrar aqui nas características específicas dos agoromos, porque é uma mutação que eu não crio. E eu só posso falar daquilo que eu tenho experiência. Aquilo que eu não tenho experiência, eu não posso me aprofundar, porque a gente precisa ter essa experiência.
E existem técnicas de análises de agromo. Eu já conversei com o criador que cria e já dei uma lida sobre. E alguns criadores no Brasil, às vezes, acham que tem agromo e não tem. Às vezes já pagou um valor alto, achando ter um agromo e não é agromo. Eu vou dar uma explicadinha aqui bem rápida, mas lembrando, peço perdão caso o meu conhecimento ou a informação que tenha sido passada para mim seja falha. Aqui é só para eu dar um norte, tá? O criador pega a estrada, ó, é isso aqui, e eu vou seguir. Às vezes no decorrer do caminho vai ter mais compreensão sobre aquilo que eu estou falando. Então vamos falar de agromo. O que é um periquito agromo? É um periquito menor, é como se fosse um australiano, para você entender. Ele tem 2 topetes. Ele tem um topete no topo da cabeça, grande, tá? Na verdade seriam 3, mas o de cima eles são emendados. Então é um topete grande aqui no topo e um segundo topete que desce aqui na nuca. São 2 topetes. Esses topetes têm que ser perfeito. Não basta só um pedacinho, tem que ser perfeito. Uma coroa como se fosse aqui em cima e uma coroa na nuca. Pronto, 2 topetes. E nas asas, ele tem tipo uma flor, umas penas viradas nas asas, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Como tudo na vida tem regra, agromo é isso. Se você tiver um periquito que tem isso, esses 2 topetes e essas 2 hélices nas asas circular, você tem um agromo que pode se apresentar em várias mutações, em várias cores. Pronto. Agora, com relação a algumas regras, eu não vou adentrar aqui. Tem gente que acha que tem agromo e não tem. Por exemplo, às vezes o topete não é completo, é só um pedacinho. Às vezes não tem o outro que vai para a nuca perfeito. Às vezes a hélice tem só 2 penas viradas de um lado e do outro lado tem só 3. Procure observar quantas penas tem que ter tanto do lado esquerdo quanto do lado direito viradas. Vamos supor 5. Tem que ter no mínimo 5 penas formando uma flor, no mínimo. Pode ter mais. Como que tem que ser os topetes? Basta ser só um chifrinho? Basta ser só um pedacinho? Tem gente que acha que se pegar um periquito com ascendência de agromo, que tem só umas hélices viradas, e acasalar com outro agromo, vai tirar agromo. Do conhecimento que eu tenho, não sai fácil. Você não vai conseguir. Esses periquitos são chamados de frillback e crestbred. Os frillback é aqueles periquitos que você olha, ele é um agromo partido. É uma meia hélice, é um meio topete. Você tem ali um frillback. O crestbred é aquele periquito, bem dizer, liso, mas que tem uma ascendência de agromo. Tem criador que às vezes pode achar, se eu acasalar um frillback com crestbred, eu tiro agromo. A chance é mínima. Pode acontecer, mas é muito pequena. É igual acasalar um hino com canela e nascer um rendado. Pode acontecer, mas as chances são pequenas. Então, se o criador, dentre a informação que me foi passada, se você quiser ter mais sucesso para criar os agromos, acasale agromo com agromo, para você ter agromo aqui. Se você pegar um agromo e acasalar com um periquito normal, você vai tirar aqui, se eu não estiver enganado, é frillback crestbred. E depois, se você quiser voltar esse portador no agromo, você vai ter muita dificuldade para tirar agromos dentro das marcações que precisa, até para apresentar numa exposição, porque o agromo tem muita regra, tá? Então procure estudar mais sobre isso aí, porque tem as regras da apresentação das hélices nas asas, tem regra dos topetes. E não é tão simples quanto parece. Criar agromo é complicado, tá? Porque ainda tem as outras variações quando você acasala com outra mutação, né? Que são os frillback, os crestbred. E tem gente aí que tá com isso no plantel, na busca para tirar agromos perfeitos e às vezes não consegue, porque é difícil mesmo.
Então procure se orientar sobre esses dados. Eu não tenho aqui uma informação mais profunda para passar e também nem posso me adiantar muito sobre essa mutação, porque eu não crio, e aquilo que a gente não cria não me diz respeito a falar aqui. Muitos criadores já pediram para eu fazer vídeo específico falando sobre agrônomo. Eu não posso fazer, eu nunca criei. Como que eu vou falar de algo que eu nunca criei? Eu estou passando aqui uma informação que eu já li e que eu vi que tem bastante regra sobre os agrônomos, e já conversei com criadores que criam há muitos anos. É complicado, tá? Então, se você quer ter sucesso com o agrônomo, procure um criador. Tem alguns no Brasil que criam, criador de respeito, e compre puro. Agrônomo com 2 tupetes, as 2 hélices perfeitas, com mais de 5 penas viradas ali, e agasalho. Agrônomo com agrônomo, agrônomo, agrônomo. Evite ficar trabalhando com freeback e crest bread. Não que não possa, pode. Evite. Por quê? Para você ter mais sucesso nas gerações subsequentes, para você tirar agrônomos. Que agrônomo é isso. Saiu disso, não é agrônomo, é qualquer outra coisa. Agrônomo é 2 tupetes e as 2 hélices perfeitas. Tem isso? É agrônomo. Ponto. Aí vai na qualidade. Como que é esse tupete? Não é qualquer tupete, não é qualquer hélice. Que tudo tem regra, igual os periquitos. Não é qualquer marcação. O periquito pode ser cintilante, pode ser arlequim. Não é qualquer marcação. Também não é qualquer tupete, não é qualquer hélice. Então procure entender como que funciona essa questão dos agrônomos aí, para você não adquirir gato por lebre, para você ter mais facilidade na evolução do seu plantel, ok? Aqui é só um norte. Os criadores de agrônomos aí, às vezes, que não concordar comigo, aí eu peço um favor. Caso eu tenha falado algo aqui que não esteja correto, utilize os comentários abaixo e passe a informação correta, caso eu não esteja falando algo correto aqui, tá? Às vezes a informação que eu li ou a informação que me foi passada não foi correta. Então, quem achar que não foi correto, coloque nos comentários a forma correta, porque o pessoal que geralmente assiste os vídeos lê os comentários também, e aí é mais um aprendizado. A gente vai criando conhecimento aqui sobre essa mutação e todo mundo cresce, todo mundo desenvolve. Ou criadores aí também podem fazer vídeos destinados só a essa mutação para ensinar também. É assim que o hobby cresce e é assim que a gente cresce. Aqui é só uma informação bem superficial sobre agrônomo, para quem não sabe o que é e quando visualizar na mídia social ter ideia dessa mutação, ok? Vamos para o próximo tópico. A próxima mutação é o mottle. O que é o mottle? O mottle é um periquito que ele se parece com um arlequim recessivo, mas as marcações não são de arlequim recessivo. Ele tem umas manchas, umas melaninas manchadas nas costas, totalmente diferentes do arlequim recessivo, e ele pode ter manchas no peito ou não. Então, o criador que quiser ver essa mutação é só digitar no Google Budgerigar mottle, tá? Por que eu falo Budgerigar? Se você procurar em inglês, tem mais imagens, tá? Você coloca periquito mottle, às vezes não vai conseguir pegar bastante imagem. Então coloque em inglês, Budgerigar mottle, vai conseguir ver isso que eu estou falando. Outra mutação, arlequim fosco. Eu não coloquei isso aqui junto com os outros, mas lá no meu blog, se for ver a tabela de diferenciação dos arlequins, eu coloquei o arlequim fosco junto com os demais. Quem for procurar na internet sobre arlequim fosco, às vezes não vai achar muita coisa não. Aí tem que colocar em inglês. Frosted Pied. Se colocar Frosted Pied, vai conseguir achar algumas cores, algumas mutações, mostrando ali como que fica o arlequim fosco, as marcações dele. Ele parece um AD mais mal marcado, com mais falha de marcação na asa. Esse é o arlequim fosco. Ele é bem diferente dos demais, viu? No Brasil eu não sei quem tem, eu acho que não tem, mas no exterior tem alguns criadores que tem. Então procure por Frosted Pied. As outras mutações, se quiser procurar, o ADA é Dominant Pied, o AD é Dutch Pied e o arlequim recessivo é Recessive Pied. É só procurar dessa forma.
As outras mutações aqui agora é os face amarela e o face dourada. O face amarela, ele pode ser face amarela tipo 1, face amarela tipo 2. No meu blog também eu tenho a diferenciação dos face amarela lá. Vai na expectativa de cor, tem a tabelinha lá. Face amarela tipo 1, a cara do periquito é mais clara, é um amarelo mais diluído. O face amarela tipo 2, ele se assemelha ao face dourada, o tom do amarelo é mais intenso. O face amarela tipo 1, ele não altera muito a cor do corpo, altera praticamente nada. E a face do periquito tem um tom mais claro. O face amarela tipo 2 e o face dourada, o amarelo é mais intenso, o face dourado é mais intenso ainda, e eles alteram a cor do corpo do periquito. Então, se você pegar um periquito face amarela celeste, se for tipo 1, você consegue ver o azul celeste. Se for o tipo 2 e o face dourada, o celeste fica em tons de verde, esverdeado. Se for cobalto, um verde escuro, esverdeado. Mas quando você chega esse periquito que parece ser verde, perto de um verde, você vê que ele tem a tonalidade de azul. Mas é porque o amarelo da face infiltra no corpo. Eles têm também a questão dos duplos fatores. O face amarela tipo 1, que tem a cara clarinha, ele em duplo fator, a cara é branca. Aí o dia que você acasalar ele, nasce só face amarela tipo 1, tá? Então o face amarela tipo 1 em duplo fator, pega um face amarela do pai, pega um face amarela da mãe. Os duplos fatores que nascerem aqui, a cara é branca. Já o face amarela tipo 2 e o face dourado, quando ele é duplo fator, o amarelo se restringe só na cara, aí já não altera a cor do corpo. Se você tiver um celeste, um cobalto, você vai enxergar celeste, vai enxergar cobalto, e a cara é um amarelo mais intenso. Periquito série verde também pode ser face amarela ou face dourada? Pode, só que você não vê, porque a cara dele já é amarela. Só que ele pode ser face amarela também. O dia que você acasalar ele com série azul, e às vezes ele porte azul, aí nasce um face amarela celeste, um face dourada celeste, ou algo assim. Você fala, da onde que vem isso? É do verde. Que além, você não vê, porque o verde, a cara já é amarela, o corpo é verde. Mas ele também é face amarela. Quando você olha a ascendência, tem ali um pai ou uma mãe que possivelmente seja face amarela, face dourada, e passou isso para ele. Ok? Então tem que saber sobre isso aí. Outro ponto. Essas mutações de face amarela, eles são codominantes. Eles podem se apresentar simultaneamente no mesmo indivíduo, e aí complica. Um periquito ele pode ser simultaneamente face amarela tipo 1 e face dourada. Isso aí é um tema complicado, e quando você acasala às vezes um face dourado com face dourada, às vezes nasce um face amarela. Você fala, gente, mas da onde que vem isso aqui? Quando você vai olhar no pedigree a ascendência, tá lá. E então eles carregam isso, assim como ocorre com os asa cinza, asa clara e diluído. Os face amarela, eles podem se apresentar simultaneamente no mesmo periquito. Tanto face amarela tipo 2 quanto face amarela tipo 1. Às vezes face amarela tipo 2 com face dourada, simultaneamente. E depois quando você acasala, isso começa a sair periquitos diferentes em tons na face. Ok? Continuando. Temos também a mutação Half-Sider. O que é Half-Sider? Half-Sider é o periquito que ele é dividido ao meio. Isso acontece também em outras espécies. O periquito ele é como se passasse uma linha bem no meio dele aqui, ó, na vertical. De um lado, às vezes você vê ele azul, do outro lado você vê ele verde. A cara, de um lado você vê branca, do outro lado você vê amarela. E as costas a mesma coisa. E pode acontecer isso em várias mutações, tá? Não precisa ser só um periquito normal, não. Às vezes acontece com rendado, acontece com cintilante, acontece com arlequim. Ele vem totalmente dividido ao meio. Procura na internet por Half-Siders, que vai entender mais sobre isso que eu estou falando. Whitecaps. O que é o Whitecaps? O Whitecaps é o periquito que mais se aproxima do verde com a cara branca. Mas ainda assim a cara dele é um tom amarelado, mas o topo da cabeça aqui, ó, para trás, ele é um amarelo muito diluído que vai ficando branco. E ele na série verde, e também influi na cor do corpo também. Esse é o chamado Whitecaps. Se digitar na busca lá, Whitecaps Bud Gerigar, vai conseguir às vezes achar algumas imagens sobre essa mutação. Diversos.
existe a mutação diverso. Por quê? Porque o diverso é quando você não enquadra em nada, nada, nada. Às vezes nasce um periquito, você olha para ele, você não consegue identificar o que é. Isso acontece, ainda mais em genética, quando você trabalha com mutações diferentes. Então o periquito, quando ele não se enquadra em nada, se você for escrever ele num evento, você vai ter que escrever ele como diversos. E na internet, se você buscar aí, você vai achar uns periquitos que não se enquadram em nada. Aí, às vezes, você tem que colocar ele como diverso, que ainda não tem uma mutação definida. A não ser que você comece a perpetuar aquilo ali, vários criadores começam a criar, e aí surge nomenclatura, surge tudo. Eu coloquei outras duas mutações aqui, mas nos periquitos padrão exposição não tem. Tem periquitos de cor, que são os asas negras. Hoje já tem asas negras, é um periquito que você olha para ele, ele tem ele de várias cores, mas as asas são completamente pretas, completamente negras. Esses são chamados de asas negras. E tem também os black faces, que são os face negra, altera a cor do corpo toda do periquito e a cara é bem preta, tá? Esses face negras existem. O que acontece às vezes nos periquitos padrão exposição de ter um black face é com excesso de melanina. Né? Alguns criadores já tiraram periquito padrão exposição, a coroa bem preta e a face bem preta, parecendo um carvão, e são chamados de black faces. Já os face negras nos periquitos de cor altera até a cor do corpo. O periquito fica muito escuro, tanto na série verde quanto na série azul. Ok? Conforme eu já falei anteriormente, eu vou dar uma pincelada aqui. Existem as mutações autossômicos recessivas e elas, para você trabalhar e tirar um visual, tanto o macho quanto a fêmea tem que ser visual ou portador, tá? Essas mutações são 6 que podemos citar aqui, que eu listei para facilitar o entendimento e o trabalho do criador. Nós temos o asa clara, o asa cinza, o diluído, já falei sobre eles. Temos o AR, o fulvo e o saddleback. Nessas mutações, o macho e a fêmea tem que ser visual ou portador, para você tirar visual aqui embaixo. Mutações ligadas ao sexo, são 6 também, tá? Para quem quiser, acessa meu blog, o link vai estar na descrição, tem as tabelas lá mostrando isso. As mutações ligadas ao sexo são 6 também. Nós temos os canelas, os opalinos, os rendados, os hinos, corpo claro e o ardósia. E o corpo claro é o corpo claro do Texas, porque aqui eu já citei o corpo claro de Isley, mas o corpo claro de Isley é uma mutação dominante. Então essas 6 mutações, para você trabalhar com isso, eu vou dar um exemplo aqui. Quem carrega a característica é o macho, só o macho. Então vamos pegar qualquer uma dessas mutações aqui. Vamos falar do corpo claro, tá? Se você tiver um macho, vamos fazer de cá. Macho corpo claro e fêmea normal, faz o acasalamento? Vai nascer corpo claro aqui embaixo? Vai. Só fêmea, não nasce macho. Os machos normais que nascerem aqui embaixo, pode ser opalino também, mas vamos falar mais simples. Que vamos supor que esse corpo claro aqui não seja opalino e que essa fêmea aqui também não seja opalina. Vamos falar de normais. Tem um normal corpo claro aqui e uma fêmea normal aqui, tá? Para facilitar o entendimento. Vamos falar só da mutação. Vai nascer corpo claro aqui? Vai. Todos fêmeas. Os machos que nascerem aqui, fruto deste acasalamento de macho corpo claro e fêmea normal, vão portar corpo claro. Inverte. Agora, o macho aqui é normal e a fêmea aqui é corpo claro. Vai nascer corpo claro aqui? Não, não vai nascer corpo claro. Por quê? Porque a fêmea é corpo claro e o macho é normal. E quem carrega a característica nessas mutações ligadas ao sexo é o macho. E como o macho é normal, não vai nascer corpo claro. Mas como a mãe é corpo claro, os machos que carregam a característica, como tem uma mãe corpo claro, eles vão portar corpo claro. Pronto. Agora vamos mudar. Como que eu faço para tirar macho corpo claro também? Porque por enquanto só nasce fêmea corpo claro. Aí você tem que ter um macho portador ou visual e acasalar com uma fêmea visual.
Se você tiver um macho normal portador de corpo claro e acasalar com uma fêmea corpo claro, você já tira macho e fêmea corpo claro. E se for macho corpo claro com fêmea corpo claro, 100% aqui de filhotes corpos claros. Se você tiver um macho normal portador de corpo claro e acasalar com uma fêmea normal, você vai tirar aqui todos normais. E os machos serão possíveis portadores de corpo claro, porque o macho porta. Você só vai saber o dia que você acasalar. Se nascer fêmeas corpo claro, aí você vai saber que aqueles machos ali são portadores de corpo claro. Outra coisa. Isso que eu falei para o corpo claro se aplica para as demais mutações. Canela, os opalinos, os rendados, os hinos e os ardose, somado com o corpo claro, 6 mutações ligadas ao sexo. Essa é que é a ligação do sexo, ligada ao sexo do macho. O corpo claro merece uma atenção aqui. O corpo claro, em relação ao hino, ele é dominante. Então, se você pegar um corpo claro e acasalar com periquitos hinos, você já tira macho e fêmea corpo claro e os machos serão portadores de hinos. O mesmo se aplica ao rendado. Macho corpo claro com rendado, porque o rendado ele é a junção do hino com canela, um linkage. Então o corpo claro com relação ao rendado ele é dominante também. Você vai tirar macho e fêmea corpo claro e os machos serão portadores de rendado. Pronto. Gravou isso? Esse é o basicão, tá, da herança ligada ao sexo. Quem quiser se aprofundar, tem matérias na internet, tem meu blog, é só acessar, que eu tenho umas tabelas lá explicando isso detalhadamente. Quem ouvir esse áudio aqui e acessar o blog lá, vai ficar mais fácil essa compreensão, ok? Para finalizar esse vídeo, tem criador que já me perguntou como que é o trato ou a diferença de periquito padrão exposição e periquito australiano. A diferença é grande. O periquito australiano ele é menor, tá? É o periquito que se assemelha com o periquito nativo. Então, esse periquito que é encontrado em loja. E tem suas regras também para você apresentar ele em campeonato. Já o periquito padrão exposição é aquele periquito que sofreu alterações durante muitos anos e hoje é um periquito bem maior, grande, com mais empenação, coroa, um backskull maior. É bastante a diferença entre um e o outro. Agora, qual é a diferença de trato? Nenhuma. Ambos são periquitos australianos. Todos são periquitos australianos, só que um é o periquito padrão exposição e o outro é o chamado de periquito de cor. Por que eu estou falando isso? As pessoas falam assim, eu tenho um periquito inglês. E por que o cara fala periquito padrão exposição? A gente não deve mais evitar utilizar a nomenclatura periquito inglês. Isso já foi feito no passado, porque a Inglaterra ela era referência na evolução do periquito. Então, os criadores que tinham periquito no passado falavam, eu tenho um periquito inglês, ou eu tenho um periquito padrão inglês, porque era o padrão que a Inglaterra desenvolvia. Com o passar dos anos, hoje os grandes centros de desenvolvimento do periquito é Suíça, Bélgica, Holanda, Alemanha, não é só a Inglaterra. Então a gente fala que você tem um periquito padrão exposição ou padrão show, que é a visualização que você tem da evolução de periquito em outros grandes centros, tá, de trabalho, de evolução ali. Já o periquito nativo, que é o periquito australiano comum, é chamado de periquitos de cor. Então existem dois tipos de periquitos australianos. O periquito australiano se divide em dois. O periquito padrão exposição ou padrão show, vulgarmente conhecido como periquito inglês, e o periquito de cor. Tratamento é o mesmo e você pode acasalar os dois entre si. Não tem problema nenhum, porque tudo é australiano. Se você acasalar um periquito padrão exposição com um periquito de cor, você vai tirar o mestiço. E se você pega um mestiço e acasalar com um periquito padrão exposição de novo, você já tira o 3/4. Depois você tira o 7/8 e vai subindo, ok? Até chegar no padrão exposição de novo, leva muitos anos. Beleza? Todos são periquitos australianos, dividido em padrão exposição ou padrão show e periquitos de cor. Agradeço a todos a compreensão aqui. Sei que esse vídeo poderia ter ficado muito melhor se tivesse imagens, tá, para demonstrar tudo que eu falei. Eu sei que isso pode ser uma falha do vídeo, mas
por questão de direitos autorais, eu optei por fazer dessa forma. Espero que tenham entendido, que a informação tenha sido passada. A minha intenção aqui é ajudar, não é causar polêmica, nada. É só engrandecer o hobby, a ornitologia brasileira nesse segmento. Qualquer dúvida, é só escrever nos comentários. E quem achar que às vezes a informação não foi passada corretamente, deixe nos comentários a informação correta, porque o hobby só tem a crescer. Ok? Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho com esse vídeo. Mas o ideal seria mostrar com imagens e tudo. Mas para isso precisaria de ter as fontes das imagens. Ok? Aguardo a compreensão de todos. Espero que esse vídeo colabore com o canal e com o entendimento geral, né, o conhecimento geral. Até a próxima. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o criatório de vocês e a vida de vocês. Até mais.